Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aulinha de história. E o tema da aula de hoje é sobre a conquista da América. A conquista da América. Antes da chegada dos europeus, diversas sociedades se desenvolveram no território que atualmente chamamos de América. O continente era ocupado por povos de diferentes etnias, que se organizavam de formas distintas. Alguns deles eram caçadores e coletores, outros viviam tanto da caça e da coleta quanto da agricultura. E também houve sociedades que desenvolveram formas mais urbanizadas e se organizavam em estados, como os maias, os incas e os astecas. Quando os espanhóis chegaram à América, encontraram na região da Mesoamérica, que são as terras do atual México e parte da América Central, e na região andina, onde hoje se encontra o Peru, Equador, norte do Chile e Bolívia, sociedades desenvolvidas, com sistemas de escrita, desenvolvimento matemático e astronômico, calendários mais precisos que os dos europeus e grandes centros urbanos. A conquista dos astecas. Os mexicas, conhecidos como astecas, localizavam-se no planalto da região do atual México, em uma ilha do lago Texcoco. Em busca de formas de expansão, criaram ilhas artificiais chamadas de chinampas. A união de várias chinampas interligadas a uma ilha central deu origem a Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, atual cidade do México. A sociedade asteca era hierarquizada. O monarca era escolhido entre a nobreza, comandava o exército e governava com o apoio da nobreza, formada pelos chefes militares, guerreiros e sacerdotes. Abaixo deles estavam os artesãos, seguidos pelos camponeses. Eles eram responsáveis pelas atividades agrícolas e pelo cultivo da terra para o coletivo. Prestavam também serviços públicos, como a conservação de estradas. Os escravos, prisioneiros de guerra ou condenados por crimes, podiam se casar com pessoas livres e adquirir bens. Entretanto, todas as terras pertenciam ao Estado asteca. Os astecas eram politeístas. Huitzilopochtli era o principal deus e representava o sol e a guerra. Outra importante divindade era Tlaloc, o deus da chuva e da fertilidade. Os astecas acreditavam na vida após a morte. Por isso realizavam sacrifícios humanos em rituais político-religiosos, pois consideravam que os deuses deveriam ser alimentados com sangue. Muitas vezes, os sacrificados eram prisioneiros de guerra. Em 1519, uma expedição comandada pelo capitão Hernán Cortés saiu da ilha de Cuba com destino a uma porção continental da América na península de Yucatán. Cortés e sua tropa se depararam com as principais cidades do Império Azteca, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, organizadas politicamente em uma tríplice aliança. Os astecas dominavam o Planalto Mesoamericano e o Vale do México desde 1428. Ocuparam esses territórios após diversas guerras de conquista, quando por fim se estabeleceram no Lago de Texcoco, onde ergueram a cidade de Tenochtitlan, que viria a ser o centro administrativo de todo o Império Azteca até a chegada dos conquistadores. A chegada dos espanhóis coincidiu com o período em que a Tríplice Aliança Azteca estava sob o comando do imperador Montezuma, senhor de Tenochtitlan. Enquanto percorria o território, Cortés observou que nem todas as cidades aceitavam a cobrança de tributos e outras estavam em luta contra o imperador azteca.
Assim, o capitão espanhol percebeu que esses povos poderiam se tornar seus aliados na conquista do território. Os espanhóis atacam. Cortés precisou se ausentar da capital asteca para atender a um chamado da coroa na costa, deixando o comando da tropa espanhola nas mãos do capitão Alvarado. Ao chegar a Cuba, ele foi surpreendido com mandado de prisão, pois para os espanhóis suas ações contra os astecas pareciam um empreendimento pessoal. Enquanto Cortés recebia essa notícia, Alvarado, que ficara em Tenochtitlan como seu representante, promoveu um levante contra o Templo Maior, um dos principais centros religiosos da região, matando grande parte da nobreza asteca. Ao serem atacados por Alvarado, os astecas de Tenochtitlan lutaram contra os espanhóis, derrotando-os e expulsando-os de seu território. Já na costa, Cortés convenceu os homens que foram prendê-lo a se juntarem a ele. Rumaram para o continente em busca de alianças com os povos contrários às ações do imperador asteca e formaram um exército composto de espanhóis e indígenas que ocupou Tenochtitlan em maio de 1521. Pouco a pouco, os espanhóis conquistaram outros territórios da Mesoamérica, entre eles Chiapas ao sul em 1528, a península de Yucatán, onde estavam os maias, entre 1529 e 1545, e Tabasco, perto de Yucatán, em 1564. No centro-norte, a guerra contra os xiximecas durou de 1547 até 1600. Os indígenas deixaram o registro desses acontecimentos em códices e os espanhóis em crônicas. Alguns dos resultados da conquista do Império Azteca pelos espanhóis foram o fim da dominação dos astecas sobre os povos que viviam na Mesoamérica e a adoção e confirmação da violência como mecanismo de conquista. Para fazer frente a esse uso desmedido da força pelos conquistadores, surgiram discursos na metrópole defendendo os indígenas. Tempos depois, apoiando esses discursos, a coroa espanhola aprovou leis de proteção às populações nativas da América, submetidas ao seu domínio, que, a rigor, jamais foram obedecidas. Lista dos Incas. Os Incas, originalmente, habitavam uma região entre o lago Titicaca e a atual cidade de Cusco, no Peru. Dessa região expandiam-se por uma área que chegou a ter mais de 4.000 quilômetros quadrados, abrangendo terras hoje pertencentes ao Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. Eles se organizavam socialmente de forma hierarquizada. Havia um governante soberano, denominado Sapa Inca, e subordinados a ele estavam a nobreza, os sacerdotes e os chefes militares e administrativos. Abaixo estavam os curucas, líderes locais subordinados ao soberano. Na sociedade inca, não havia propriedade individual, moeda nem mercado. O uso da terra e a circulação de produtos eram determinados pelo Estado. Os incas desenvolveram uma avançada civilização urbana, com um sistema de transporte. Cusco era repleta de templos e palácios. Outras regiões importantes para os incas eram Tumipampa, Cajamarca, Janja e Vilcachuamã. O Sapa Inca, que morreu em 1523, havia dividido o território entre seus dois filhos, o Ascar e Ataúpa. Depois dessa divisão, o império passou a viver um estado de guerra civil, com conflitos em diversas regiões. Em 1532, simultaneamente à invasão de Pizarro, Ataúpa, após vencer o Ascar, autoproclamou-se governante soberano. Os chefes dos clãs locais, submetidos aos incas,
eram enviados para Cusco a fim de serem educados de acordo com a cultura incaica e governarem segundo as leis do Inca. Para sustentar essa sociedade, os incas contavam com uma vasta camada de agricultores. As técnicas agrícolas eram tão avançadas que lhes permitiam gerar excedente de comida. Um exemplo dessas técnicas era o sistema de terraceamento, desenvolvido para aproveitar os terrenos escarpados que predominavam nos Andes. Os espanhóis atacam. Os colonizadores espanhóis tentavam conquistar o território do atual Peru desde 1522, objetivo que foi alcançado entre 1531 e 1532. Após a chegada dos espanhóis, Pizarro e Ataúpa, cada um com seus exércitos, encontraram-se pela primeira vez na cidade de Cajamarca. Os dois comandantes tiveram uma conversa rápida. Depois de trocadas algumas palavras, entre saudações e ameaças, os soldados espanhóis renderam o exército de Ataúpa e o prenderam. No ano seguinte, à prisão do Inca, as tropas espanholas invadiram a capital Cusco. Após os espanhóis simularem a acusação de que Ataúpa era um traidor e usurpador, eles o executaram em praça pública. Resistência Inca. A resistência militar à dominação europeia durou 40 anos. Tendo aprendido algumas táticas militares com os espanhóis, os exércitos incas lutaram duramente. Em 1536, invadiram as cidades de Cusco e Lima, com o intuito de reconquistá-las, mas não tiveram êxito. 3 anos depois, houve uma forte rebelião popular contra os espanhóis, durante a qual os indígenas rebelados retiraram-se para a região de Vilcabamba. Eles resistiram até o ano de 1572, quando o último Sapa Inca, Tupac Amaru, e seu exército foram derrotados. Parte do insucesso da resistência militar dos Incas pode ser explicada pelos valores arraigados que eles nutriam em relação aos cerimoniais de guerra, como só terminar uma batalha durante a lua cheia. Diante de um inimigo que não comungava dos mesmos valores, tornou-se difícil manter qualquer tipo de luta e, consequentemente, retomar os territórios perdidos. Impactos da conquista. O maior efeito da conquista do Império Inca pelos espanhóis foi sua desagregação completa e das sociedades nativas submetidas a ele. Com a tomada das principais cidades incaicas, como Quito e Cusco, no começo dos anos 1530, os espanhóis se apoderaram dos sistemas administrativos. Ainda assim, houve muitas lutas internas contra o domínio espanhol, o que desestabilizou os territórios anteriormente ocupados pelos incas. Ao contrário do que havia feito Cortés, Pizarro mandou erguer uma nova capital para substituir Cusco. Assim foi fundada a cidade de Lima em 1535, atual capital do Peru. Nesse momento, o Império Inca e seu idioma oficial, o Quechua, estavam em plena expansão nos Andes. Como esse movimento expansionista dependia de uma estrutura centralizada, os conquistadores foram favorecidos pela fundação de um novo centro administrativo, aproveitando para consolidar seu domínio sobre a região. Os maias. Na península de Yucatán, ao sul do atual México, localizava-se a sociedade maia. Existem poucas informações sobre seu surgimento, mas estima-se que já habitavam a região por volta de 1800 a.C. Os maias organizavam-se em reinos independentes, cada qual com seu governante. Viviam em uma sociedade hierarquizada, no qual o chefe de Estado, seguido pelo chefe do governo, que exercia a função de líder militar e religioso, sendo auxiliado por um conselho de anciões.
Os membros da nobreza ocupavam os cargos administrativos, militares e religiosos. Em seguida estavam os comerciantes, ao lado dos guerreiros, artistas e artesãos. Na camada mais baixa da sociedade estavam os camponeses e escravos, prisioneiros de guerra. Pouco se sabe sobre a condição de vida dos escravos. Economia maia. Como atividade econômica, cultivavam o milho, considerado sagrado. Havia também mercados no qual se comercializavam, entre outros produtos, jade, peles, baunilha e sal. A moeda utilizada eram sementes de cacau, fruto que servia de base para o preparo do chocolate, bebida reservada apenas para a nobreza e utilizada em cerimônias. Religião maia. A religião tinha um importante papel social. Eles eram politeístas e costumavam fazer sacrifícios humanos como oferenda a seus deuses. Muitos templos e santuários foram construídos nas cidades maias para culto e homenagem a seus deuses. E este foi o recadinho de hoje sobre a conquista da América. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.